Paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesse culto online, nessa quarta-feira, na expectativa que o nosso Deus, Ele derrame sobre você, sua casa, o cuidado dele maravilhoso. Esta noite eu quero compartilhar com você o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de uma viúva. E com ele ia uma grande multidão à cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e por ela, e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, entregando-se a sua mãe. E todos aponderaram o temor e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda esta circunvizinhança. Fechamos os olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que esse instante, quando esta mensagem chegar ao coração daquele que está ouvindo, possa ser uma palavra de alento, possa ser uma palavra de paz, possa ser o consolo que vem do Senhor, a misericórdia, que vem num momento, ó Deus, tão desesperador e tão infortunado, mas que o Senhor, com sua misericórdia, possa tocar e mudar a história, a sorte daqueles que ouvem, que creem no encontro de verdade que pode ter contigo, Deus. Nós cremos e oramos no precioso nome de Jesus. Jesus estava em Cafarnaum, a cidade que significa a aldeia de Naum ou aldeia da consolação. Isso me chama a atenção e é tão propício para esta noite pensar sobre consolação, sobre conforto, tudo aquilo que Jesus Cristo veio, porque certa vez Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Quando você entende essa mensagem da consolação de Deus, você imagina quando Deus mandou que Isaías profetizasse, Isaías 40, verso 1. Consolai, consolai, diz o Senhor ao meu povo. Então, quando Deus vem para consolar no momento tão oportuno dos dias que vivemos, com essa pandemia do coronavírus. Imaginamos quando Jesus tinha predito a respeito do tempo final, afirmando que seria como os dias de Noé, onde as pessoas trabalham, comem, bebem, dão-se casamento, casam-se, onde acredita que nada ia estar acontecendo e de repente chega o fim. E quando pensamos sobre isso, nas gerações que sucederam de Adão até Noé, conforme Gênesis capítulo 5, descreve ali que Deus, ele levanta Noé para consolar da maldição que a terra se encontrava. Ele veio. Noé significa conforto, consolo. Ele tipifica Jesus Cristo, que vem para confortar e alentar nosso coração em momentos difíceis. O próprio Senhor Jesus, quando ele ensinava ali os discípulos e uma grande multidão naquele sermão na montanha, ele disse em Mateus 5, no versículo 3: Bem-aventurados que choram,
porque serão consolados. Cremos fielmente que Deus tem consolo para esses dias de hoje, porque vivemos em um tempo profético que está culminando para o retorno do nosso Salvador. Sabemos que esse tempo do isolamento social tem produzido no coração de muitas pessoas um desespero tão pessoal, onde tem entrado numa procrastinação e até mesmo podendo gerar um desespero. Mas o que o Senhor quer nos ensinar quando tudo parece que não tem mais como mudar, que tudo acabou? Quando Jesus, na cidade de Cafarnaum, ele teve um pedido muito especial dos anciões, que havia um centurião, um homem justo, que amava Israel, que ajudara a construir a sinagoga, onde ele tinha alguém doente que estimava muito grande. Esses são dias assim que pessoas estão identificando com pessoas doentes e alarmadas de pessoas tão próximas entrarem também nesta doença. Mas, quando chegar a Jesus, Jesus disse que iria então curar aquele homem, que aquele centurião, aquela autoridade romana estava pedindo, porque disseram, insistiram, dizendo: esse homem, ele ama o nosso povo, esse homem, ele nos ajudou tanto. Isso nos ensina tantas coisas, como a misericórdia de Deus é estendida até mesmo para naquele momento onde a revelação e a fé se baseava exclusivamente a Israel como o povo escolhido, separado, o povo de Abraão, Isaac e Jacó, mas via-se Deus revelando a misericórdia que em Cristo Jesus chegaria a todas as nações quando invocasse o nome do Senhor, conforme Joel 2:28 na primeira parte: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois lá em cima no monte estará o Senhor. E, amados, e quando Jesus ia em caminho, conta então o texto, que aquele homem viu que não era digno e disse que Jesus não entrasse. Ele pediu que seus amigos fossem falar com Jesus a respeito disso. Jesus viu a fé daquele homem e disse: não vi tamanha fé. Porque ele falara com Jesus e viu uma palavra: que meu servo vai ser curado. Que interessante, amado. Uma palavra de Jesus enviada porque aquele homem creu, porque ele disse: eu sou um homem debaixo de autoridade, eu obedeço a autoridade, eu tenho homens que eu digo: vão, eles vão, vêm, eles vêm, façam isso, eles fazem. Aí Jesus, ao ver a humildade do coração daquele homem, e é tão necessário esse espírito de humildade diante do Senhor, porque aos humildes Ele dá graça, mas aos soberbos Ele resiste. Então comece a imaginar, se você está humilhando diante do Senhor. Aquele homem, ele poderia imaginar, por ele ocupar a autoridade de um cargo militar, que ele era melhor que os judeus, porque ele era da nação de origem que tomava conta como um império soberano naquele tempo da época de Jesus. Mas ele se humilhou, sabendo que Jesus Cristo, um homem santo, puro, o Senhor, Deus, o Filho de Deus, entraria na casa dele. E com essa palavra que ele serve naquele instante, quando Jesus disse: e seja feito igual ele está dizendo, aquele moço foi curado. E devido a isso, Jesus Cristo saiu para que o Evangelho fosse anunciado em outros lugares. Uma multidão seguindo Jesus, foram para uma cidade chamada Naim. E é o que a gente precisa nesse dia de hoje, estar atento. Naim significa agradável, suave. Podemos reportar até ali em Ruth, no
primeiro capítulo, que é a história da Noêmia com seu marido Elimeleque e os seus 2 filhos, onde uma grande fome sobreveio àquele local de Belém de Efratá, no reino de Judá, na terra de Israel. E a decisão foi procurar um lugar onde tinha águas, onde aquela escassez não ia mais suceder. E eles decidiram peregrinar para Moabe. E conta que naquele momento, ao chegando e colocando pousada e vivendo, o marido falece. Elimeleque falece. Os 2 filhos, Marlon e Quilon, casam com mulheres moabitas, Ofra e Ruth. E os 2, infelizmente, também morreram num período tão curto. O que Noêmia vai fazer? A palavra Noêmia significa, como eu já disse, agradável, suave. Ela decide, por ser uma mulher velha, enviar as suas 2 noras a retornar para os seus lares paternos. E de repente, as 2 elas não quiseram, mas Noêmia insistiu dizendo: olha, eu não posso dar a você maridos, sou uma mulher velha. Ofra chorou e foi, mas Ruth se apegou a ela, ao ponto de dizer: eu vou com você, aonde você pousar eu vou pousar, seu Deus é meu Deus. Ruth naquela hora declarava a fé dela no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E naquele momento conta que quando Noêmia, sabendo que em Belém de Efratá Deus tinha favorecido, havia fartura, tinha acabado a seca, ela volta para aquele local. O povo, por ser um lugar tão pequeno, ao identificá-la, começa a dizer: Noêmia. E ela disse: não me chame Noêmia, me chame Mara. Por causa da amargura, a mão do Todo-Poderoso está sobre mim. Eu saí daqui cheia e estou voltando vazia. E o que a gente aprende do local onde está aqui Naim, onde deriva o nome Noêmia, de agradável, que pode ter momentos como vivemos nos dias de hoje, de um caos tão grande que tudo fica em amargura. E por isso esta noite você precisa pensar se você encontra na amargura. Mas quando Jesus ele encontra, porque quando ele entra na porta ali de Naim, ele encontra um momento de amargura, de dor, de tristeza. Eles estavam levando uma criança para ser sepultada. A mãe já estava viúva. A vida dela era uma calamidade, perdendo um filho, um único, um arrimo, e tinha perdido o marido. Todos estavam ali planteando em dor, angustiados, e Jesus olha naquela situação. E é isso que a gente precisa imaginar, como o Senhor está olhando para os nossos dias, nesses dias que a gente ouve pelos noticiários as mortes, a gente ouve as orientações e ficam apreensivos, os corações ficam desesperados de poder ser uma próxima vítima. Quando o Senhor olha, isso nos faz refletir profundamente que os olhos do Senhor estão sobre os justos e atentos ao seu clamor, que os olhos do Senhor estão correndo pelo mundo para fortalecer, para proclamar o seu nome. Os olhos do Senhor estão olhando para dentro do interior para ver corações quebrantados. E foi assim que o Senhor olhou para aquele momento. A multidão o seguiu, os discípulos o seguiram. E quando ele olha, diz que ele tem íntima compaixão. Isso é tão importante para cada um de nós. Quando o Senhor tem íntima compaixão
da situação a qual nós estamos a viver. E quando ele diz isso, ele declara para aquela mulher, em tom audível, ele diz: não chores. Hoje é o momento em que você ouça a voz de Deus, a íntima compaixão do Senhor, que diz para você: não chores. Quando você entende isso, tudo fica diferente. Porque não é a voz de qualquer um. Como o Evangelho de João diz, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, estava desde o princípio. Pela palavra, todas as coisas que existem vieram a serem feitas. A voz de Jesus é aquele voz que ecoa, que cria, que alenta, que traz paz. É a mesma quando eu e você retornamos ali no relato de Gênesis, quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ela estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e disse Deus: haja luz. Essa voz que é onde está um caos absoluto, onde está tudo perdido, onde nada pode ter início, Deus com sua palavra dá a ordem de iniciar tudo. Porque o centurião pediu uma palavra para ser curado. Esta mulher em silêncio chorava, e a multidão, com certeza, compadecendo, contestar, uma grande contestação sobre cada um, dizendo o que estava acontecendo com aquela mulher. Uma voz diferente a tudo que estava acontecendo disse: pare de chorar. E quando Jesus executa, ele toca a mão naquele esquife, como está aqui, ou naquela maca que estava levando, e a mão de Deus vem para poder restituir. Por isso, quando você entende o que Isaías 59 diz, que a mão, o braço do Senhor não está encolhido para salvar, nem o ouvido tampado para ouvir. A voz de Deus, o ouvido de Deus, ele ouviu um choro que não tinha palavras audíveis, mas que era um clamor, no mais profundo do interior do sofrimento do homem. Ele tinha olhado para compadecer. Eu não sei o que exatamente aquela mulher tinha para fazer Jesus se compadecer, mas eu entendo que quando você, da mesma forma, quando você chega ao Senhor, Ele é um Deus que, com o coração quebrantado e um espírito contrito, Deus vai te salvar. Com uma atitude de humildade, de dizer que sim, você é merecedor de tudo isso que você está passando, que você reconhece a sua condição pecadora e confessa: sim, como Davi disse, porque eu nasci no pecado, fui concebido em iniquidade. Eu sei que o pecado está diante de mim todos os dias. E quando eu clamo por misericórdia, e o Senhor tem prazer, como a gente lembra da passagem quando Jesus descia ao monte e correu para perto dele um leproso, que no sentido puro do ritual ele não podia estar ali no meio da comunidade, porque era um homem impuro, pecador. E ele cai prostrado diante de Jesus e diz: se o Senhor quiser, pode me purificar. Ele condicionou a vontade do Senhor
E Jesus olhou para dentro dele, do íntimo, daquilo que o separava, que trazia angústia à alma dele, que trazia dor profunda. Ele mudou a sorte dele. Ele estende a mão onde era proibido colocar a mão em cadáveres, em alguém que estava impuro, alguém que estivesse com fluxo ou com o próprio leproso, porque senão eu participaria daquele pecado, da iniquidade. Mas Jesus coloca e a pele daquele moço é curada. Ele, todos abismados, Jesus disse: não conte a ninguém, mostra ali ao sacerdote, dê testemunho que o Senhor te curou. E quando Jesus ele coloca a mão no morto, ele está dizendo para todo mundo, e todos olhando, afirmando, ele está impuro. Ele dá uma voz entre os mortos, dizendo: levanta-te. Isso nos faz refletir profundamente quando Jesus encontrou com Marta e Maria, quando Lázaro, seu amigo, estava morto, já havia 4 dias ali na cidade de Betânia, onde as duas chegaram para Jesus desesperadas, dizendo: se tivesse aqui, ele não tinha morrido, porque já tinha visto Jesus operando milagres. Mas Jesus falou para Marta que ele era a ressurreição e a vida. Ainda que estiver uma pessoa morta, ele vai ressuscitar, e quem estiver vindo ainda não passará pela morte. Creia nisso. E quando Maria chegou, e a mesma questionamento, Jesus chorou e foi até o local onde estava sepultada a rocha. E quando ele ordena, retira a pedra. Marta, rapidamente, já é 4 dias, fede. Talvez você esteja como Marta e diz: o tempo é muito grande, fede muito. Jesus, ele diz: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. E Jesus levanta e diz: Pai, eu te dou graças, porque sempre o Senhor tem me ouvido. Eu estou falando isso para que todos que estão aqui creiam que o Senhor me enviou. E ele grita: Lázaro, sai para fora. A mesma forma deste que não tem nome. Talvez eu não preciso saber o seu nome, mas o Senhor sabe. Sabe o que está morto, o que está acabado, o que está destruído, o que não tem expectativa. Uma palavra: levanta-te, jovem. E quando ele gritou: Lázaro, sai para fora, Lázaro saía, e com todas as suas faixas mandou que desembaraçasse e entregasse a seus irmãos. E esta criança, esse jovem, levanta e entrega a sua mãe. O medo tomou a multidão. O medo tomou a multidão. Esse medo, ele representa temor. Não medo de recear, de ficar com medo, porque era uma coisa que poderia ser um mal, mas um medo de ver que um grande profeta Deus tinha colocado ali, aonde Jesus ainda não se revelara como Filho de Deus, como Salvador, como mediador entre os homens, mas que estava preparando para dizer que ele ressuscitaria quem estivesse morto e daria vida, e vida eterna, e vida em abundância. Quando compreendemos isso, diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Quem teme o Senhor, ele vai ensinar o caminho. Quem teme o Senhor vai fugir de laços de morte. Quem teme o Senhor vai ter o princípio de sabedoria. A fama de Jesus foi ali proclamada nas circunvizinhanças, que ele tinha ressuscitado um único filho
entregado à viúva. Nós podemos tirar desta passagem e pensar que o encontro de Jesus conosco faz que coisas que estão mortas, perdidas, que amarguras e aflições nos dias que vivemos agora, Jesus tem uma palavra. Porque ela chora, porque ela não tem expectativa de vida quando vê morte, quando vê pandemia, quando vê escassez de recursos financeiros, quando vê guerras, elas choram. Mas o Pai, quando ressuscitou Jesus dentre os mortos, é para que a gente possa estar sentado com Ele à sua destra, para que a gente saia das trevas e nós, como santos, não vejamos mais a corrupção. Quando você entende isso tudo, a sua vida vai mudar no encontro, mesmo que antes parecia ser tudo agradável, maravilhoso, mas esses dias de hoje estão nos aterrorizando ou trazendo perdas. Mas se Jesus vir a você, se você verdadeiramente no seu coração colocar em humildade, em arrependimento e converter a Ele verdadeiramente, Ele vai ter de misericórdia. Creia nisso, confie nisso, porque Ele muda toda essa história. Quero orar por você. Pai, que esta mensagem, quando for no coração de cada alma que aqui está ouvindo, possa o Senhor mudar e transformar e tocar cada coração e restaurar a cada vida e trazer dentro deles o entendimento do seu amor e da sua bondade. Eu oro pedindo por cada um e pedindo a sua bênção sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você poderosamente, no nome de Jesus.